muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre a tríade do sucesso. Nós terminamos a nossa reunião na semana passada falando sobre ser bem-sucedido, do Salmo 1. O que é ser bem-sucedido? Aí a gente até desconstruiu aquela imagem do ser bem-sucedido. A gente acha que é a pessoa que tem cargo bom numa empresa, que tem bens materiais, que tem uma boa casa, que tem uma boa família, que é bonito, que consegue ser famoso. E a gente desconstruiu isso e a gente disse que no nosso dicionário, ser bem-sucedido significa você, após você realizar um esforço em qualquer área e você tiver um resultado positivo, você está sendo bem-sucedido. Aí a gente disse da importância de você ter objetivos para isso, porque para você tentar ser tentar ter um resultado positivo em alguma coisa, você precisa de querer estar fazendo alguma coisa, você precisa de ter um norte, você precisa de ter um objetivo, uma meta, para você saber se você foi bem sucedido ou não. E aí eu disse sobre isso, a importância da gente ter os nossos planos, os nossos sonhos, né? E aí eu começo perguntando para vocês, e eu tenho aqui uma lista enorme dos meus sonhos que eu escrevo aqui. Eu queria que vocês me dissessem, se vocês tiverem liberdade de me escrever aqui no chat, os sonhos de vocês, os variados sonhos que vocês têm. Tem gente que tem sonho de ter coragem, tem gente que tem o sonho de ter autonomia financeira, de arrumar um emprego, de conseguir se dominar emocionalmente. Tem gente que tem o sonho de não ser controlado por tudo que se fala com essa pessoa, e essa pessoa fala assim, eu sou muito influenciável e eu queria ser mais firme. Tem gente que tem sonho de ter mais dinheiro, pelo menos para ter uma vida melhor. Tem gente que tem o sonho de conseguir ter uma gestão do tempo, para conseguir encaixar mais coisas no dia a dia. Tem gente que sonha em parar de procrastinar. Tem gente que sonha em ter uma vida mais fitness, de conseguir emagrecer, de conseguir ter uma boa alimentação. Tem gente que tem o sonho de voltar para uma faculdade, de fazer cursos, de falar em público, sem a vergonha. Vários tipos de sonhos e objetivos. E o interessante é que a gente precisa de saber que é um processo a gente colocar esses sonhos em ação. E esse processo que eu quero falar hoje, para você chegar a ser bem-sucedido, esse caminho dessa tentativa, para você ter um bom resultado, você precisa de passar por esse processo de ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. Eu estava pensando aqui numa frase que eu estudei esses dias sobre ela, a frase do psicólogo Jung. Ele diz assim: todos nós nascemos originais e morremos cópias. O que ele está querendo dizer é que quando nós nascemos com aquela potencialidade de fazer alguma coisa, o potencial que a gente tem, está tudo no nosso DNA, está tudo dentro de nós. Mas está como uma semente que precisa de ser regado, que precisa de ser
de se desenvolver. E tem muita coisa dentro de nós que a gente desconhece, porque a gente não coloca em prática os nossos potenciais, o que a gente poderia fazer, o que a gente é capaz de fazer. Por isso que muitas vezes nós levamos a vida copiando o sonho do outro, copiando a vida da outra. Entendi. E aí, a gente já desconstruiu aqui, inclusive, algumas crenças que a gente tem, que o mundo nos impõe, e que a gente viu que não serve para nós. E a gente, para a gente botar um sonho, para a gente ser aquilo que a gente sonha em ser, a gente precisa de parar de ser cópia. A gente precisa de olhar para dentro e descobrir o que a gente quer, o que a gente pode fazer, o que a gente é bom em fazer. E a coisa mais importante nos nossos sonhos não é a gente ter, não são coisas, não são conquistas, é a gente mesmo. Por isso que eu falei lá na nossa aula 1 ou aula 2, não sei, que o maior projeto que você pode ter é você mesma. Os seus sonhos estão atrelados a quem você é. Isso significa que o ser vem antes do ter. Eu falei sobre a tríade. Até desenhei ela aqui, ó. Ser, ter e fazer. O ter vem antes do ser. O que nós fazemos não determina quem a gente é, não determina a nossa identidade. O que nós temos não determina a nossa identidade. O ser bem-sucedido não é ter. O ter, ele vem depois do ser. Por exemplo, a gente pensa que quando a gente começa a sonhar, a gente fala assim: ah, eu queria ter dinheiro para eu poder ser feliz. Já perceberam isso? Ah, eu queria ter tempo para quando eu tirar férias eu possa descansar. Aí eu não vou ser essa panela de pressão ambulante. Nas minhas férias eu vou ser uma pessoa tranquila. Então eu espero ter as férias para eu ser uma pessoa tranquila. Ou eu preciso de comprar uma casa. Eu preciso de ter uma casa para eu ser tranquila, para eu achar que eu construí alguma coisa nesta vida aqui. Ou tem gente que fala, eu preciso de ter um relacionamento para eu me sentir amada. Só que a gente inverte a situação. Porque o ter, na verdade, o ter dinheiro, o ter tempo, o ter relacionamento, ele é um resultado, é um final da realização de quem eu sou. Estão entendendo o caminho? Qualquer mudança que nós queremos na nossa vida, para colocar em prática, a gente precisa primeiro fazer ela crescer aqui dentro. Precisa de se enraizar, igual a árvore que nós falamos. Para depois vir as folhas e a árvore onde as pessoas veem. Mas primeiro, por exemplo, o sonho precisa de crescer aqui dentro. E eu preciso decidir ser se eu quiser fazer alguma coisa. Eu preciso decidir ser se eu quiser ter alguma coisa. Porque o meu desejo, ele tem que passar pelaquilo que é a minha identidade. Às vezes a gente pega essa pirâmide aqui, ó, o ser, ele é a base da pirâmide. Quando você constrói o seu ser, aí você vai fazer e logo depois, como resultado do fazer, você vai ter. A gente faz isso aqui, ó. O mundo nos ensina a fazer isso aqui. A gente quer ter para a gente ser.
Aí a gente está invertendo os nossos valores. Porque o valor é você ser. Porque não adianta nada você ter. Vocês já ouviram falar dos milionários que empobreceram? Muitos, eu fiz uma pesquisa esses dias, muitos finalistas do BBB lá da Globo, aquele BBB da Globo que dá milhões para a pessoa, muitos deles empobreceram, perderam todo o dinheiro, gastaram todo o dinheiro. Tem uma pesquisa que diz que um terço daqueles que ganham na loteria, dos ganhadores da loteria, um terço deles entram em falência em 2 anos. 2, 3 anos. Sabe por quê? Porque eles só tiveram. Eles não construíram um ser para que esse ter fique embasado. Por isso, quando você estiver sonhando, sonhe em ser para ter. E não sonhe o contrário. Não faça isso aqui, ó. Não inverta. Não inverta os valores. Seja primeiro. Por exemplo, você que é casado, às vezes a pessoa foca, eu queria ter mais paz no meu casamento. Eu sonho em ter confiança, segurança, amor, felicidade, satisfação no casamento. Eu sonho em ter. Aí eu falo assim, ter é o resultado. É lá em cima. E o ser? Para você ter amor, você precisa de ser amor, doar amor. Aí você faz com que esse amor seja desenvolvido e você tem o amor lá em cima da pirâmide. Felicidade é a mesma coisa, satisfação é a mesma coisa. Você precisa de ser confiável para você sentir confiança no casamento. Você precisa de ser fiel para você ter fidelidade no casamento. Eu sempre falo para os solteiros, para as solteiras e para os solteiros. Você está procurando o par ideal? Você precisa de ser este par ideal. Você precisa de ser essa mulher ideal para você encontrar um homem ideal para você. Porque no dia que esse homem ideal aparecer, se ele te conhecer, pode ser que ele mude de ideia se você não construir esse ser. Por isso que o ser, ele antecede o ter na vida. E isso é autorresponsabilidade, é a gente se responsabilizar pela nossa vida. E como é que é essa questão de ser? O ser você desenvolve no tempo presente, no hoje. Hoje você está construindo esse ser para você ter, seja qual for o seu objetivo. Você hoje está construindo esse ser. O que é o presente? Nós vivemos no presente. O presente é o momento que nós estamos respirando. O presente é a vida. E você respira hoje. Você respira no agora. Eu estou respirando neste segundo. Eu não respiro o ontem. Eu não respiro o antes. Eu também não consigo respirar o amanhã. Eu não consigo guardar a respiração para amanhã. Esse é o sentido do ser. Você tem que fazer agora. Porque ontem é a lembrança, é somente uma lembrança. O amanhã é uma projeção que você faz. Assim como o sonho. Lembra que nós falamos que sonho é você projetar uma ideia, projetar uma imagem, esse é um sonho, que é importantíssimo você fazer para você ser bem sucedido? Pois é, o hoje é aquilo que você vive, carregando memórias do passado, lembranças do passado e tendo projeções para o amanhã, mas respirando hoje. Por isso que foi importante a gente fazer essa caminhada também resgatando o nosso passado, resgatando a nossa história, porque isso também faz parte do nosso ser. Aí cabe aqui nesse ser
Como você vê sua vida hoje? Como você está escrevendo a sua história hoje? Tem uma história que eu li esses dias num livro, que ela conta a história de dois irmãos. Um deles virou um mendigo, alcoólatra, morador de rua, uma pessoa totalmente jogada na vida. O outro irmão, a gente pode dizer que ele foi bem sucedido. Ele tinha uma família, ele tinha um emprego, ele mostrava que ele tinha tido uma vida diferente. E aí foram fazer uma entrevista com os dois para saber o que tinha dado de diferente na vida dos dois. E aí perguntaram primeiro para o mendigo, para o alcoólatra, o que estava na rua. Perguntaram assim, por que você está aqui? Qual foi a sua história que te trouxe até aqui? Aí esse irmão mendigo falou assim, porque eu tive um pai alcoólatra. Porque eu tive um pai que gastava tudo que tinha. E eu aprendi com esse pai. E por isso eu estou aqui. Porque ele me ensinou a ser assim. Por isso eu sou assim. Aí entenderam o motivo dele. Aí foram e perguntaram para o irmão dele bem-sucedido. Por que você está aqui hoje, na situação que você está, diferente do seu irmão? Qual foi sua história para você estar aqui? Aí ele começou com as mesmas palavras do irmão dele. Eu aprendi com meu pai. Meu pai era alcoólatra. Meu pai gastava tudo que tinha. Mas aí eu aprendi com ele a fazer novas escolhas. Eu aprendi com ele a não fazer o que ele estava fazendo. E eu sou uma versão melhor do que ele hoje. Você vê que é a mesma história, o mesmo histórico de vida que a vida deu de presente para esses dois, que eles não tiveram controle algum, foi o mesmo ambiente, mesmo os mesmos traumas, os mesmos medos, as mesmas dificuldades, os dois tiveram, porque os dois cresceram nessa família disfuncional desse jeito. A questão é que um quis ser diferente. Um pegou essa história e colocou como um exemplo para aquilo que você não pode ser. E ele lutou para ser diferente, para trazer dignidade para a vida dele. E aí, todos os passos que o pai dele deu, que errou, ele aprendeu com o erro do pai. Então, ele não cometeu os mesmos erros, ele fez um caminho alternativo e diferente. O irmão dele achou que aquilo ali era um destino. O irmão dele disse assim: é isso que a vida está me dando? É isso que eu vou ser. Ou seja, ele foi um mero espectador da vida dele. Ele não conseguiu pegar as rédeas da vida e dizer o que eu quero para mim. Ele foi, ele fez uma atitude de vitimismo. É isso que a vida está me dando, não posso fazer mais nada. Já o outro, não. O outro começou a escrever a história dele. Aí eu digo para você que hoje você está escrevendo o seu futuro. Aquilo que você está sendo hoje
É aquilo que vai refletir e vai trazer de volta amanhã para você. Vocês sabem que nessa pirâmide aqui, do ter, fazer e ser, a gente tem alguns erros, né? Eu falei da gente trocar os valores, da gente pensar primeiro no ter para ser, mas tem alguns erros que a gente pensa que a gente não percebe que a vida nos dá esses erros, que as pessoas falam e acreditam nesses erros. Por exemplo, tem gente que acha que para ter mais, aumentar este ter, ela precisa de fazer mais. Ela precisa de aumentar esse fazer. Aí essa pessoa, não, eu quero uma qualidade de vida melhor, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter qualquer coisa. Eu preciso de fazer, então. Então, eu vou desenvolver mais o volume do meu fazer para eu ter. Aí, aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia para ter. Só que o que você recebe? Desgaste, cansaço, frustração, e você acaba se perdendo na vida. Porque você não desfruta daquilo que você tem. Porque você está tão querendo ter lá na frente que você não tem tempo de ser aquilo que você consegue ser hoje. Você só consegue fazer para ter, fazer para ter. Esse é o primeiro erro. Não é você aumentando o volume do fazer que você vai ter. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é você querer ter o que uma minoria tem, só que você faz o que uma maioria faz. Você querer ter algum sucesso, você admirar alguém, e você ficar querendo que aquela pessoa tem, só que você não fez os esforços que aquela pessoa fez para ter. E você faz o que a maioria faz, só olha para a vida do outro, almeja que o outro tem, só que não consegue realizar o caminho interno. É aquelas pessoas que são cópias na vida. Elas olham para o lado e falam, cara, tá todo mundo tendo o carro X, o carro Y, tá todo mundo andando de carro. Então, eu preciso de andar de carro, eu preciso de ter carro para eu conseguir ser essa pessoa bem-sucedida igual a outra pessoa é. E se esquece que o sucesso ele não está em ter, ele está em ser. É a pessoa que se endivida, que vive uma vida de aparência para impressionar os outros, porque acha que isso é ter sucesso, é isso que ela admira, ao invés de construir aqueles valores internos. Trazendo essa verdade para nós mulheres, nós mulheres, precisamos de nos envolver na construção do nosso ser para a gente ir para o topo da pirâmide, que é o ter. A gente precisa de ter as nossas necessidades básicas supridas, mas para ela sustentar lá a ponta da pirâmide, que é o ter, que é a autorrealização. Para você chegar lá na autorrealização e ficar satisfeita com o que você tem, você precisa de ser. Muita gente tem casa boa, riquezas, dinheiro, seja lá o que for, mas você já viu que essas pessoas são infelizes? Tem gente que tem uma família maravilhosa, você olha e fala assim, nossa, essa família é invejável, mas a pessoa é infeliz. Por quê? Porque ela não construiu esse ser aqui, ó. Porque você construindo esse ser, não importa se você chegou ou não aqui no ter. Tudo que você tem, você celebra, porque você é. Você fica mais tranquilo na vida. Você não se impressiona mais com o ter. Você não fica mais preocupado em fazer comparações com os colegas, com os outros, porque você está construindo o seu ser. E aquilo já é necessário o suficiente para você.
Olha nós mulheres, eu queria contar aqui 3 mentiras que nos contaram. Queria elencar aqui, que eu tirei da nossa vida. 3 mentiras, e a gente vai pegar essas mentiras e transformá-las, e mostrar a verdade para vocês, tá? Vamos lá. 3 mentiras que nos contaram. A primeira, nos contaram que nós mulheres precisamos dar conta de tudo. Nos contaram que se a gente quiser trabalhar fora, a gente também tem que trabalhar dentro de casa, a gente tem que ser perfeito em tudo, a gente tem que dar conta de tudo. De ter filhos, não importa quantos, de trabalhar fora, de trazer dinheiro para cá, de sustentar a casa, da casa ser bem limpa, de tudo, de estar linda e maravilhosa, de não reclamar de nada, de não ficar triste, de não ficar depressiva, de não ter TPM, de apresentar um marido perfeito, filhos lindos e educação dos filhos, a gente tem que dar conta de tudo. Isso é uma baita de uma mentira. Sabe qual é a verdade? Nós não somos máquinas. Máquina que dá conta de tudo. Nós não somos as únicas responsáveis, por exemplo, para trazer o sustento de casa, se você tem um marido. Também é verdade que você não é responsável totalmente pelo serviço da casa, se você tiver um marido ou filhos. Eu gosto daquela frase que diz assim: de quem que é a louça? É da mulher? Não. A louça é de quem suja. Você sujou, você lavou. Aí entra uma coisa que eu gosto de implantar aqui na minha casa. E aí tá tudo bem até agora. Todo mundo ajuda. Todo mundo faz parte da limpeza da casa e é responsável por algumas coisas. A gente divide. Não tem essa parte é da mulher, essa parte é do homem, dentro de casa. A gente divide, por quê? Eu não sou uma máquina. Eu não dou conta de tudo. E assim eu me construo, eu não me exijo de mim além das minhas forças. Eu não fico um bagaço no final do dia e dou só o resto para minha filha e para o meu marido, porque eu tenho que dar conta de tudo. Não, eu não sou máquina. Aí entra a segunda mentira. A segunda mentira é: você deve ser uma ótima dona de casa. Mentira. Você pode ser dona de casa se você gostar disso. Se você achar isso maravilhoso, você pode sim ser uma ótima dona de casa. Mas se essa não é a sua vocação, não seja. Sabe qual é a primeira mentira dura? Sabe qual é a verdade dessa mentira? A mentira é: você deve ser ótima dona de casa. A verdade é: você deve ser ótima na sua vocação. Qual é a sua vocação? É ali que você tem que se especializar, gente. O valor de uma mulher não está pelo que ela limpa essa casa, não. Tem muita mulher que trabalha muito bem fora de casa e muito bem dentro de casa. Eu admiro, gente. Eu tenho uma tia que faz isso. Só que ela não faz mais nada na vida. Eu já gosto de ler. Eu gosto de fazer cursos. Essa é a minha vocação. E aí, o serviço de casa, ele é só um complemento de algumas outras coisas, tantos de outras coisas que eu faço. E aí, a gente precisa de construir o nosso ser, por exemplo, de não sentir vergonha se alguém chegar em nossa casa e nossa casa estiver um pouco bagunçada. Não precisa a gente morar num chiqueiro, mas não precisa da gente mostrar para os outros a qualquer custo que a gente é ótima dona de casa, se a gente não é. E tudo bem encontrar uma louça suja na pia, porque não teve tempo de alguém lavar. Tudo bem, gente. Isso não desmerece a gente, porque a gente não pode ser máquina. E a gente não precisa de ser ótima nas coisas da casa. Isso era antigamente, que as mulheres tinham a única função delas era dentro de casa. Hoje, não. Hoje, se você não quiser ficar dentro de casa, tudo bem também. Se você quiser ficar dentro de casa, ótimo. Seja ótimo na sua vocação. A gente não pode exigir que
todas as mulheres sejam assim. Por exemplo, eu prefiro gastar meu dinheiro, gente, com cursos, eu gasto meu dinheiro com livros, eu gasto meu dinheiro com viagens, e eu não tenho nenhuma ambição de comprar acessórios de casa. Se você chegar na minha casa é simples, simples, simples de tudo. Porque para mim não é um grande valor ter coisas. Por quê? Porque eu estou investindo no meu ser. Essa é a minha vocação. Isso que eu amo na minha vida. E aí a gente não pode fazer com que todo mundo seja igualzinho, todas as mulheres sejam igualzinhas, e a gente tem, se culpar por causa disso. E nem aquelas que estão dentro de casa se culpar porque estão dentro de casa. Se culpar porque não estão lá fora, labutando. Não, é a sua escolha. É ficar em casa, é cuidar do marido, é ser uma excelente dona de casa, é ser uma excelente cozinheira, seja o que for que você faz dentro de casa. E tudo bem também, porque você está sendo ótima na sua vocação. E a gente não pode impor nada para ser ou ninguém. Por quê? Porque o nosso ser está sendo construído, e não o ter. É nós sermos. E, sinceramente, eu prefiro enriquecer meus conhecimentos, minhas experiências, do que mostrar riqueza. Eu não tenho ambição nenhuma nesse sentido. Isso aí eu aprendi com meu pai, graças a Deus. A terceira mentira que o mundo nos conta. Você deve ser magra e jovem. Por que eu coloquei isso? Porque nós estamos num mundo que parece que é proibido você ter rugas. Você não pode ter celulite. Você não pode ter estria. Você não pode ter cabelo branco. Você não pode ter pneuzinho. Porque você se sente culpada quando você tem. Você se sente menos. Só que qual é a verdade disso aí? Honre quem você é realmente. Do jeito que você é. Não precisa de se enquadrar em padrão nenhum. Não precisa de olhar para o espelho e ter o espelho como um acusador. O espelho é nosso aliado. Ele nos mostra aquilo que temos de belo. E a gente tem que se admirar. Porque nós habitamos dentro deste corpo. E nós temos que amar a nossa habitação. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele escolheu morar dentro de nós. E por que a gente vai ter vergonha disso aqui? Eu estou gostando muito de algumas campanhas e uma cultura que está vindo falando da beleza natural da mulher. Aí mostra mulheres gordas, mostra mulheres cheias de curva, mostra mulheres muito magras e sem curva, sem peito, com peito grande, mostra mulheres afro, mulheres carecas por opção ou por algum tipo de doença, mostra mulheres com algum tipo de deficiência, com prótese, mulheres em cadeira de roda, e mostra a beleza da mulher do jeito que ela é. O meu marido tem duas tias que muito próximas de nós. Uma teve um câncer no seio maligno, ela teve que retirar o seio e um pedaço das axilas. E ela ficou com um seio só. Depois de uns 3 ou 4 anos, a outra irmã dela também teve. E também teve que retirar. Então, ficou as duas irmãs sem um seio. Aí elas usam uma prótesinha. Mas eu simplesmente admiro demais aquelas duas mulheres. Pensa em duas mulheres que têm muito para te ensinar. E eu acho elas belas. Belas do jeito que elas são. Sem um seio. E a gente precisa de assumir essa nossa beleza natural, porque se alguma coisa acontecer na nossa vida,
a nossa identidade não está ligada a uma beleza fake. A gente não precisa de se achar menos se acontecer alguma coisa em nós. Não significa você não investir na sua vaidade do jeito que você gosta. Eu gosto de cremes, eu gosto de joias, eu gosto de maquiagem, eu gosto de roupas que me valorizam. Tudo bem, isso é só um acessório, mas eu me aceito como eu sou. Eu aceito as minhas formas. Eu me acho suficiente como eu sou. Eu gosto da minha própria aparência, eu não preciso de fazer filtros nas minhas fotos, eu não preciso de passar minhas fotos para Photoshop, eu não preciso de ficar com raiva porque postaram uma foto que eu não me valorizou bem. Eu não tenho isso. Por quê? Eu aceito a minha beleza do jeito que ela é. E às vezes, mulheres, a gente fica refém dessas coisas que a mídia nos impõe e o mundo nos impõe, porque no fundo nós queremos ser admiradas e nós queremos ser elogiadas pelo mundo. E a gente não precisa da admiração e do elogio do mundo. Por isso que você não precisa de esconder a sua velhice, a sua idade. Você não precisa de esconder o seu corpo. Não precisa de ficar com vergonha da sua aparência. Porque você mesma supre as suas necessidades. O seu marido está satisfeito, é isso que importa. Você está satisfeita com você, é isso que importa. Até porque a beleza ela é interna. E eu sempre digo, como eu estudo isso do envelhecimento positivo, eu sempre estudo que mulher bonita é mulher que tem autoconfiança, é mulher que tem atitude. Essa mulher é bonita. Não é a que tem um rosto perfeito. Vocês já viram que há um tempo atrás estava na moda fazer muito silicone, né? As mulheres siliconizavam demais. Eu tive algumas amigas que algumas delas até tiveram uns problemas na hora de engravidar, de amamentar, porque tinham colocado muitos ml de silicone. Porque era tipo uma regra das mulheres terem. E hoje, a nova regra é você fazer harmonização facial, já viram? O dentista, o, o plástico, ele tenta consertar o seu rosto, seu nariz, seus olhos, sua mandíbula, para que você tenha harmonização. Algumas mulheres até ficam diferentes demais, tentando se enquadrar num padrão. Não estou querendo demonizar essas coisas, mas eu quero dizer que a nossa identidade não precisa de estar em cima disso aí. Tudo bem nós aceitarmos a nossa beleza natural. Até porque, gente, beleza não é unanimidade. Depende muito do olhar de quem vê. Eu acho meu marido belo, lindo. Todo mundo acha? Não. Mas aos meus olhos, ele é belo. A beleza, eu acho que ela tem que combinar com a gente, sabe? A gente ser belo com o nosso interior. A gente desenvolver esse ser para que essa beleza interna resplandeça para fora. Como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, um espírito manso, mostrado para fora, que as pessoas olham, queiram estar perto de nós. Não pela nossa beleza, mas é porque nós somos pessoas agradáveis. Então é agradável olhar para nós, é agradável olhar para o nosso rosto, e acaba achando que tudo é um equilíbrio. Nosso cabelo, nosso rosto, nosso jeito de falar, tudo se harmoniza, porque nós somos essa pessoa que transparece, essa mulher autoconfiante, que transparece aquilo que é. Esse é meu sonho. Ser essa mulher e continuar sendo essa mulher. 3 mentiras e 3 verdades que nós falamos aqui.
E por fim, eu quero lembrar para vocês que quem nos ensina isso é o próprio Jesus. Jesus nos disse, ele veio ao mundo dizendo que era filho de Deus. Eu sou filho de Deus, dizia ele. E a Bíblia nos diz, no livro de Gálatas, capítulo 4, diz que nós fomos adotados por esse Deus. E nós também somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, ele nos enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama dentro de nós. Abba, Pai. De sorte que nós não somos mais escravos como éramos antigamente. Porém, agora nós somos filhos. E sendo filhos, também somos herdeiros de Deus. Olha quem a Bíblia diz que nós somos. E o interessante é que a Bíblia não fala em ter, gente. A Bíblia fala em ser. E esse ser construído em Deus, que nos garante nós levarmos essa vida de herdeiros de Cristo. Cristo, quando estava aqui, ele se desenvolveu o seu ser. Ele não se importava em ter, mas ele se importava em fazer por ser. Então, ele era, e porque ele era, ele fazia, e porque ele fazia, ele tinha. E olha que ele teve, inclusive, uma cruz, que ele não fez para ele ter, mas já estava no seu propósito. Foi para isso que ele veio, estava no seu objetivo. Cristo veio para morrer por nós, morte vergonhosa e morte de cruz. Então, ele foi aquilo que era para ser. Ele fez o que era para ele fazer. E ele teve o que era para ele ter. Mas ele foi construindo. E a gente aprende isso com ele. Nós somos bem-aventurados porque nós temos esse exemplo de Cristo. Nós não somos nada mais, nada menos que filhos de Deus e herdeiros de Cristo. E esse ser nosso que é o que mais importa. E por sermos filhos, não sermos escravos, nós não somos escravos da mídia, nós não somos escravos do mundo, nós não somos escravos dessas crenças que nos fazem sentir menos, incapazes, diferentes, aquém da beleza, não. Nós somos bem-aventurados. E eu gosto da palavra bem-aventurado, que é feliz. E o que a Bíblia me ensina é que eu posso ser feliz hoje, no caminho que eu estou construindo. Eu não preciso de ter para eu ser feliz. Eu preciso de ser feliz. Porque aí o ter vem carregado de valores. Qualquer ter que eu tiver é só uma consequência. Vem, eu celebro porque eu sou. Tem um autor que eu gosto de ler que ele escreve sobre contentamento. Ele fala da felicidade. Felicidade, na verdade, ele gosta de falar de contentamento. E ele diz que felicidade não é um lugar onde você chega, mas um jeito como você vai. Então, a felicidade não está lá no topo da nossa pirâmide. Quando eu chegar lá no topo, eu vou ser feliz. A felicidade é você indo no caminho. É sua jornada. Essa é a felicidade. É o jeito que você está se tornando. Você não vai ser feliz quando você tiver, mas no caminho da sua autorrealização. Também não é feliz aquele que senta, procrastina, aborta os seus sonhos e não coloca objetivos na sua vida. Esse não consegue ser bem-sucedido, não consegue ser feliz, não consegue ser bem-aventurado. Por isso que a gente tem que sair da zona de conforto.
E a gente tem que fazer uma zona de desconforto para que a felicidade, o novo e a prosperidade, ela possa ter espaço para ela ser bem-vinda na nossa vida. E a gente tem que aceitar o novo. Um autor que eu leio muito, psicólogo Viktor Frankl, o psicólogo no campo de concentração. Ele foi um judeu que foi pego pelos nazistas. E ele ficou num campo de concentração e ele sobreviveu. E ele tem um livro que fala assim, um psicólogo no campo de concentração. E ele escreveu esse livro em 9 dias, depois, logo depois, na semana seguinte que ele saiu desse campo de concentração, e foi livre, ele escreveu esse livro, é fantástico, fantástico. E ele diz assim, ele nos ensina muita coisa. Ele diz que quem sobrevive à vida, ele aprendeu isso. Quem sobrevive à vida não é o mais forte, não é aquele que faz muitas coisas. Aquele que sobrevive é aquele que tem um sentido na vida, tem um propósito. É aquele que desenvolve o seu ser. Ele disse que essas pessoas foram as que sobreviveram no campo de concentração, naqueles anos de guerra. Porque ele, como psicólogo, estava fazendo a tese dele lá dentro de um campo de concentração, sendo um judeu escravo, lá, quase morrendo. Aí ele diz assim, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando você não puder transformar essa situação, transforme a você mesmo. Tá vendo que cabe tudo isso que nós falamos aqui? Sobre você ter um contentamento dentro de você e desenvolver o seu ser enquanto você caminha em direção a objetivos na sua vida, aos seus sonhos. Enquanto você estiver indo, se a situação for favorável, celebre, como nós falamos semana passada. Se for ruim, transforme, mude essa situação. Crie oportunidades. Reinvente. Seja criativo. Não pare vitimista. Não. Crie oportunidades. E quando essa situação não pode ter essa criatividade ser transformada, transforme você dentro da situação. Aí você vai encontrar a autorrealização e você vai ser a pessoa que vai sobreviver feliz, como todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz, né? É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje de, de lição, que são a tríade do sucesso: ser, fazer e ter.